Olá! Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Acho que é um dos vídeos mais especiais aqui do canal. Pega o seu cafezinho e vem comigo pra gente bater papo. Uma das coisas que a gente mais almeja nessa vida é que o nosso filho saiba quem é Jesus. Não existe conquista maior nessa vida do que apresentar Jesus para os nossos filhos, cara. Quando eles começam a dar indício desse conhecimento, caraca, é incrível, é incrível. Então, eu vou aqui contar pra vocês de uma forma bem gente como a gente, como foi a conversão da Malu. Maluzinha é essa princesa aqui. E, gente, ela é uma criança normal, né? Uma criança que brinca, que responde o pai e a mãe, que tem que ser disciplinada. E isso era uma das coisas que me fazia ter muito preconceito sobre conversão na idade infantil. Eu achava mesmo que, tipo assim, uma criança, ela não pode se converter porque ela é criança. Ela faz um monte de coisa errada, muitas vezes nem sabe o que está fazendo e não tá na hora. Ela nem entende tudo ainda. Era um dos meus argumentos. Até de fato ter filho e entender que a intencionalidade na criança, ela começa desde o nascimento. Então, muito antes de uma conversão, a gente já começa a colher frutos na criança, de um caráter moldado, de um crescimento, de uma evolução. Então, eu quebrei todo tipo de preconceito, né? Até ter meus filhos e entender melhor como funciona essa coisa. Até porque, por que eu vou me julgar melhor do que uma criança? Eu sou melhor que ela em quê? Eu também não entendo tudo. Eu também sou um ser limitado. Eu só vou entender tudo quando eu for pro céu. Então tá tudo bem, tá tudo certo. Vou agora narrar pra vocês como é que foi esse dia, um dos dias mais lindos da minha vida, que eu chorei horrores. E foi assim, gente, de uma forma completamente ordinária, vivendo um dia comum, fazendo coisas comuns, sabe? E eu fico muito emocionada por isso, porque de fato a gente é chamado aqui na Terra para fazer o céu aqui na Terra. Então, os milagres acontecem, as coisas de Deus acontecem de forma comum. Isso é Jesus, isso é viver Jesus. Muitas vezes a gente busca em Deus que coisas mágicas aconteçam, sabe? Que coisas surjam como se fosse cheio de pompa. Mas não, as coisas de Deus, elas podem acontecer de forma normal. E assim foi a conversão da Malu. A gente estava indo para natação. Ela faz natação no período da manhã e eu estava dirigindo. E ela e o Caio, meu outro filho, estavam no carro. E aí ela, do nada, se lembrou que uma amiguinha da igreja antiga tinha se batizado. Giovana, o nome dessa amiguinha. E aí ela foi e falou: mãe, criança pode se batizar mesmo? Porque a Giovana, ela é um pouco mais velha do que eu. Mas crianças da minha idade podem se batizar? Aí eu falei pra ela: filha, pode. É só entender quem é Jesus. E ela falou: mãe, eu entendi. Eu quero me batizar, eu quero aceitar Jesus. E eu comecei a chorar. Mas eu comecei a discorrer também sobre o assunto com ela, sabe? Falei: filha, o que você entendeu? O que é aceitar Jesus? E ela falou: através das músicas que vocês botam pra mim, das conversas que você tem comigo, eu sei quem é Jesus. Ele morreu pra salvar a gente. E, enfim, eu não vou saber todas as palavras agora, né, que ela deu, mas ela discorreu muito bem, entendendo tudo. Ela não tava sem saber o que ela estava falando. Dentro da pequenez dela, ela falou de forma perfeita quem era Jesus, quem éramos nós e essa redenção que de fato existe quando a gente aceita, né, Jesus. E eu chorei muito, foi muito bonito de ver. E aí,
Na mesma semana, ela já fez coisa errada de novo e teve que ser disciplinada. E eu tô dizendo isso por quê? Porque a vida continua de forma normal, assim como a nossa também continua. Quando a gente aceita Jesus e decide andar com Ele, a gente vai continuar errando, a gente vai continuar fazendo coisas que são tolas, mas a gente se converte, né, do nosso pecado, a gente pede perdão e a gente toma consciência dos nossos erros, né? Essa é a diferença. É que a gente nunca para de perseguir Jesus. A gente nunca para de querer ter uma conduta de acordo com o que Ele quer para nós. E foi assim com a Malu. Tem sido assim com a Malu. E eu quero aproveitar também para discorrer com vocês alguns fatos, alguns fatores que eu acho que foram bem importantes para o convencimento, para o conhecimento dela a respeito de quem é Jesus, até a gente chegar nesse ponto alto da conversão dela. E o primeiro, eu acho que é o que eu já disse, né? Que são as músicas. Aqui a gente tem muito hábito de ouvir música. Eu entro no carro, eu coloco a playlist que eles têm no Deezer de músicas infantis. Então eu coloco essa playlist e, gente, ouvir música que fala sobre Jesus, seja ela de criança ou seja ela de adulto, é uma pregação, sem precisar falar. Eu digo para todo mundo que ouvir música de Jesus me poupa o trabalho, porque eu não preciso ficar ali falando. A música, ela já está ali dizendo, né, sobre coisas de Jesus, sobre quem é Ele, sobre, enfim. Então ajuda demais, aí entrando na mente e no coração. Outra coisa também que eu acho que é um fator muito importante é dar crédito às conversas. É sempre conversar muito. Então sempre quando a Malu ou o Caio vem com alguma dúvida, vem puxando alguma conversa sobre Jesus, eu tento dar corda e conversar e falar. Claro que eu não vou saber sobre tudo, que eu não vou ter resposta para tudo, mas o que eu puder conversar sobre o assunto, eu vou conversar. E não existe, cara, nada mais gostoso do que falar de Jesus, não existe. Então, de fato, a gente precisa exercer isso dentro da linguagem das crianças também, mesmo eles sendo crianças, mesmo eles sendo seres limitados no entendimento, né? A gente precisa dar corda a essas conversas. E isso ajuda muito, muito no entendimento deles e na liberdade deles de ir conversando sobre quem Jesus é. Eu, de forma alguma, eu quero trazer qualquer tipo de mérito para mim, porque eu sou pecadora, eu peco pra caramba na frente das crianças, eu sou, né, uma mãe falha, mas eu acredito que o exemplo, ele arrasta, né? Então, assim, mais uma vez, eu não quero trazer esse mérito para mim. O mérito da conversão dela é de Deus, mas eu me esforço, né, para ser uma mãe segundo o coração de Deus. E em nome de Jesus, eu sou essa mãe. Em nome de Jesus, o maior exemplo de fé cristã que a Malu e o Caio vão ter sou eu. Em nome de Jesus, o maior exemplo de casamento que eles vão ter é o meu. Então, o que eu sempre tento fazer muito para Malu é me humanizar. É mostrar para ela que eu não sou perfeita mesmo, não. Mas que eu sempre vou buscar Jesus e que eu sempre tô pronta para pedir perdão quando eu erro. Então, eu uso muito, tento usar muito os meus erros para poder mostrar para Malu que é normal errar. E não é por isso que eu não sou uma pessoa digna de aceitar Jesus. Dignos nós não somos mesmo, né? Mas que de fato, mesmo o meu pecado me afastando de Jesus, quem me redime é Jesus. Então, não importa o quanto eu peque, Deus está sempre pronto para me perdoar. Então, por mais que eu erre com a Malu, eu vou lá, peço desculpa. Por mais que eu faça coisas erradas, eu mostro para ela. Eu não soube dominar minhas emoções nisso aqui. Eu tive um excesso de raiva. Eu pequei, eu errei, foi errado. Mas você me perdoa? Eu vou tentar melhorar da próxima vez. E aí eu peço perdão para ela, eu peço perdão para Deus. E é o que eu incentivo ela a fazer também. Errou? Pede perdão para mim,
pede perdão para Deus. E vamos seguir em frente, porque a vida continua. Coisa também, como último fator que eu acho que influencia muito, né, nessa decisão da conversão, é de fato tentar viver uma vida que a gente coloque Jesus dentro de casa. Através de quê? E aí eu já queria falar isso. Tem muitas famílias que conseguem fazer culto doméstico desde que a criança nasceu. E eu acho tão lindo, gente. Toca violão, canta musiquinha, enfim, faz toda uma liturgia dentro de casa. E eu nunca consegui fazer isso. A gente nunca conseguiu ter o hábito constante de fazer culto doméstico. A gente nunca fez culto doméstico em casa. E eu falo isso com muita vergonha, viu? Com muita vergonha. Mas uma coisa que sempre foi prática aqui foi contar historinha. Então, sempre antes de dormir, a gente conta a historinha, a gente fala de Jesus para eles através das historinhas. E eu, assim, com muita humildade, falo para vocês que não é o meu momento preferido do dia, não. Porque no final do dia eu tô cansada já. A gente teve um dia aí inteiro de educar a criança, de dar conta da casa, de ir pra lá, de ir pra cá. E aí eu não sentia muito prazer em contar a historinha antes de dormir. Mas eu fui vendo que isso era importante, que eles mereciam isso. E aí eu acho que isso colaborou demais pro conhecimento deles. E outra coisa também, que eu acho que também colabora muito, é o fato de ter uma vida em comunidade cristã. É o fato de ir à igreja. A igreja, ela não é responsável por mostrar Jesus para nossa criança, não. O responsável é pai e mãe. Mas eu acho que ajuda muito, sabe? Viver em comunidade cristã ajuda demais. A eles verem outras crianças servindo Jesus, a eles verem a tia da igreja ensinando Jesus. Então, ali é incrível também. Então, acho que colabora diretamente para o conhecimento deles e para que a gente chegasse até esse ponto da conversão da Maluzinha, tá? Eu espero muito que esse vídeo tenha colaborado para você, pai e mãe. E se você por um acaso tinha preconceito de conversão infantil, já quebra teu preconceito aí, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!